paz do Senhor, querido professor, querido aluno. A você que já é inscrito no nosso canal, Deus abençoe. A você que não está inscrito no nosso canal ainda, você está tendo a oportunidade de se inscrever, né? E já deixando aquele like para nos ajudar no nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, né, nos seus grupos de WhatsApp, nas suas páginas de Facebook, nas suas redes sociais, Instagram. Nós estamos aí também no Instagram com _EBD, nos ajudando, né, nos seguindo nas suas redes sociais. E hoje nós estaremos tratando das lições bíblicas das escolas dominical, né, da nossa CPAD, com uma edição especial, uma revista aí que já foi publicada na década de 90, para ser bem preciso, no ano de 1993, né, com o nosso comentarista Eurico Bergsten, né, saudoso Eurico, pastor Eurico, e ele que é o nosso comentarista dessa revista, né, ele que está fazendo essa revista comentada aí, e um grande histórico de um homem de Deus, né, 35 lições bíblicas dominicais aí comentada por ele, e outros muitos mais trabalhos na CPAD, inclusive contribuindo muito para o setor da teologia sistemática, né, um grande homem de Deus, foi um grande homem de Deus aí para literatura bíblica, né? E graças a Deus por isso. E nós estaremos aí relembrando nessa revista com uma edição especial, bem tratável, no caso, para o assunto dessa situação a qual nós estamos vivendo, né? Que ela tem o tema Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. É uma revista que desperta muita atenção para a situação a qual nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? E é uma lição bem interessante para nós. Eu sou o professor Daniel Santos e estou fazendo aí com você essa videoaula, né? Uma aula comentada, e espero que você goste, né? E você possa estar aí, que essa lição possa estar aí te ajudando, né, na sua sala de aula, no seu crescimento espiritual. Nós estaremos aí com essa revista, que ela tem o tema, né, os princípios divinos em tempo de crise, e ela vai retratar mais embaixo um pouquinho aqui a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual com exemplos para os nossos dias. Como eu falei, ela vai retratar muito aí, ela vai ser comparada muito a esses tempos que nós estamos vivendo, esses últimos dias que nós estamos vivendo aí, né, sobre essa face da terra. E se nós formos comparar, bem, vamos dizer assim, parecidos, né? E hoje nós estaremos tratando da lição de número 2, com o dia 12 de julho de 2020, que recebe o tema O Despertamento Espiritual, um Milagre. Glórias a Deus. O nosso textuário vai estar lá no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 11, que vai dizer assim: E isto digo, conhecendo o tempo que já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Muito interessante tratar desse textuário, que ele já nos relata que os nossos dias já estão breves, né? A nossa salvação já está breve. Então, Paulo, quando escreve essa carta aos Romanos, ele já está tratando disso, né? Então, a gente trazendo para os dias de hoje, está bem mais perto dos nossos dias, os nossos dias estão mais abreviados, né, para que nós venhamos a se encontrar com Deus. A nossa verdade prática vai estar dizendo assim: o despertamento espiritual é uma consequência à submissão à vontade de Deus. Nós reconhecemos que quem manda em nós, quem habita nas nossas vidas é Deus. É isso que faz acontecer o despertamento espiritual. Para entendermos melhor o que é esse despertamento espiritual, como devemos fazer para
adquirir esse despertamento espiritual? Olha, é muito simples. O despertamento espiritual é quando nós podemos saber que Deus transformou as nossas vidas. Sabemos que Deus mudou a nossa história. Isso é um despertamento. É sermos despertados a adorar a Deus. Somos despertados a servir a Deus de uma forma que o agrade. Acabamos de ver na nossa verdade prática. O despertamento espiritual é uma consequência à submissão à vontade de Deus. Então nós temos que sermos obedientes a Deus. Nós temos que obedecer a Deus para que isso venha a acontecer nas nossas vidas. A leitura bíblica em classe está lá em Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao 7, e Neemias, capítulo 1, do 1 ao 3. O nosso objetivo geral é reconhecer a origem de um despertamento espiritual e as suas finalidades. Os objetivos específicos, temos 3. Explicar aos alunos os objetivos dos despertamentos espirituais. Enumerar as finalidades do despertamento. E o 3, ilustrar que Deus cumpre com suas promessas. Glórias a Deus por isso. Na nossa parte introdutória aqui, que diz assim: nesta lição iremos ver a origem do despertamento espiritual e as suas finalidades. Nós acabamos de ver no textuário que, como consequência da nossa fidelidade, nós somos despertados espiritualmente falando, né? Glórias a Deus. O nosso ponto central vai dizer assim: a submissão à vontade de Deus gera um despertamento espiritual. Essa lição ela vai estar seguida de 4 tópicos e mais os seus subtópicos. Amém? Vamos lá. Primeiro tópico: o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Olha que interessante aqui. Bem abaixo um pouquinho aí, no segundo parágrafo, vai dizer assim: Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia, não foram as orações de Daniel e nem sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Olha que interessante. Daniel tinha uma vida santificada na presença de Deus. Daniel ele orava 3 vezes ao dia, como nós vemos na lição anterior. Daniel era um homem temente a Deus, um menino temente a Deus, um garoto de 15 anos, que temia a Deus. Mas não foi Daniel que gerou esse despertamento no coração de Ciro. Olha, querido, isso me desperta a atenção, porque o que nós vemos hoje nos últimos dias são pessoas buscando atrás de pastores, buscando atrás de missionários, né? Esse despertamento. E nós temos que ver que não são essas pessoas que vão causar esse tipo de despertamento nas pessoas. Podem ser usados na vontade de Deus? Sim. Sim. Podem ser canais de bênção na vida das outras pessoas, mas não são essas pessoas que geram esse despertamento. E a nossa própria lição ela já começa enfatizando isso. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo, não para causar despertamento no povo. Olha que interessante. Isso é maravilhoso nós vermos que nós podemos ser canais de bênção na vida das pessoas, mas não somos nós que fazemos as bênçãos se realizar nas vidas das pessoas. Amém? Vamos mais abaixo aí. Ou melhor, nós vamos agora para o nosso segundo subtópico, que diz assim: as finalidades. Segundo tópico, as finalidades do despertamento. Primeiro subtópico: a restauração nacional de Israel.
Queridos, nós vamos ver aqui. Embora fosse o rei de uma geração idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no espírito dele, dominando pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos relativos ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías. Agora vamos lá. O despertamento que essa lição está nos ensinando aqui, ela relata que tem que haver transformação, tem que haver renúncia. Quando a pessoa tem esse despertamento, quando Deus causa esse despertamento na vida das pessoas, tem que haver mudanças. Foi isso que aconteceu com Ciro nessa situação. Ciro, ele abdicou as suas vontades. Ele abriu mão das suas vontades, mesmo sendo criado em uma tradição babilônica de idolatria. É interessante falar disso porque quando as pessoas falam que elas tiveram um contato com o Espírito Santo, quantos cultos nós vemos que as pessoas dizem: nossa, hoje eu senti a presença do Espírito Santo. Mas ao passar 20, 30 minutos a sair do culto, ou até mesmo poucos minutos depois, já começam a falar mal uns dos outros, já começam a criar contendas, criar confusões. Que espírito é esse? Pois quando a gente tem um contato com o Espírito Santo, nós somos realmente transformados pelo Espírito. Quando Deus causa esse despertamento em nós temos que haver essa mudança. Nós temos que ter essa mudança. E assim foi que aconteceu com o rei Ciro. Amém? Vamos lá. Segundo subtópico. A restauração espiritual de Israel. Deus quer usar o homem como o seu instrumento. Olha que maravilhoso. Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer e da maneira que Ele quiser. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Se Ele é onipotente, Ele pode fazer tudo. Mas Ele nos escolheu para sermos ferramentas nas suas mãos. Nós fomos chamados aqui de instrumentos. Instrumentos para quê, irmão Daniel? Para curar. Instrumentos para pregar. Instrumentos para falar do amor de Deus. Lá em João, capítulo 16, versículo 15, vai nos dizer assim que não sou vós que escolhestes a mim. Ao contrário, eu vos escolhi e vos designei para que ides e dardes fruto. Glórias a Deus por isso. Então, aqui nós vemos aqui no livro de João que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas sim eles que nos escolhem. É Ele que nos usa da forma que Ele quiser, da forma que Ele quer. Então nós temos que ter isso na nossa mente. Nós apenas somos canal de bênção na vida das pessoas. Através das nossas vidas, através de nós, as pessoas chegam às bênçãos. Mas de que forma? Através da evangelização, através da palavra de Deus, através de pregar a palavra de Deus, falar do amor de Deus, falar que Deus cura, restaura, liberta e ainda leva para o céu. Aleluias! Então é dessa forma que Deus nos escolhe para que nós venhamos ser instrumentos nas mãos do Senhor. Logo mais abaixo diz assim: o homem é livre para obedecer ou não à orientação divina. Deus te deu livre-arbítrio. Deus deixou você escolher de que forma você quer viver nesse mundo. Deus te deu opção de vida. Glórias a Deus. Deus chegou em mim e você falou: olha, eu quero você para mim. Você é meu filho. Só que Ele não pode nos forçar, por causa que Ele deixou para que o homem escolhesse de que forma queria viver. Ele quer nos usar.
Ele quer que nós sejamos instrumento em suas mãos. Mas ele não nos obriga a escolher. Ele deixa você escolher. Lembre os seus alunos dessa opção. Deus deixa nós escolhermos, fazermos a nossa escolha. Mas Deus não deixa nós escolhermos as consequências das nossas escolhas. Enfatizem isso nas aulas de vocês. Deus deixa que nós venhamos ter o direito de escolha, mas não nos deixa escolher as consequências das nossas escolhas. Glórias a Deus. Vamos lá agora, aqui para a gente poder ir um pouquinho mais rápido aqui, né? No seu segundo subtópico, né, aqui que nós já acabamos de falar, que ele deixou a gente escolher, e lá embaixo, mais um pouquinho, está escrito assim: a finalidade principal do despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus, é trazer o povo mais perto de Deus, é trazer o povo mais próximo de Deus. Esse é o verdadeiro significado do despertamento espiritual. É nós termos uma relação mais íntima com Deus, né? De que forma? Que diz assim, mais abaixo aqui, mais um pouquinho: cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e a restauração do homem, renovando as alianças, renovar as alianças com Deus. Encontramos sempre esses dois polos, a graça e o pecado. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo. Mas convencer de que forma? Convencer que nós somos pecadores e nós precisamos de Jesus para que Ele venha perdoar os nossos pecados. É o Espírito Santo quem nos convence. É o Espírito Santo quem nos desperta esta vontade de recebermos o perdão dos nossos pecados. É esse Espírito Santo que nos convence que nós precisamos de Deus. Precisamos estarmos reconciliados com Cristo. Amém? De que forma? Aqui vai dizer aqui duas opções aqui, A e a B, que diz assim: o Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. Ele não aceita o pecado. Então é por isso que ele nos convence a nos aproximarmos de Jesus. E no B aqui diz assim: mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. Glórias a Deus, né, por isso. Glórias a Deus por isso, porque mesmo nós estamos aí no lamaçal de pecado, mesmo quando nós estamos caídos, se nós reconhecermos que Jesus Cristo pode perdoar os nossos pecados, Ele é misericordioso, nos perdoa, nos salva, nos limpa, cura nossas feridas, sara nossas mazelas. Glórias a Deus, né? Vamos lá agora aqui para nosso terceiro tópico. Deus cumpre as suas promessas. Querido, nas minhas outras aulas anteriores, nós sempre falamos que promessa de Deus não tem validade. Leve o tempo que for, leve o período que for, elas são sempre cumpridas nas nossas vidas. E eu te convido aí, querido professor, querido aluno, a levar a sua sala, levar esse grupo seleto que vai estar te assistindo, a fazer uma pequena reflexão nas promessas que Deus já fez um dia para essas pessoas. Hoje, muitas das vezes, nós vemos as pessoas desistirem das promessas de Deus. Pessoas que desistiram dos seus sonhos.
desistiram de prosseguir na sua jornada. Mas nós vamos ver aqui, no primeiro subtópico, a fidelidade de Deus em suas promessas. Nós vamos ver aqui pelo despertamento que Ciro recebeu. Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra. Aquele povo esteve cativo 70 anos. 70 anos, quando eles foram levados à escravidão pela Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. Nós vamos ver aqui que a promessa demorou 70 anos para vir se cumprir novamente, a promessa de libertação. E Deus levanta Ciro, para poder estar aí livrando o povo da escravidão. Glórias a Deus. Então, leve o tempo que for, promessa se cumpre. A promessa sempre se cumpre. Glórias a Deus por isso. Segundo subtópico, Deus renova suas promessas de bênção. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênção a seu povo. Era o que eu acabei de falar agora. Levou 70 anos aquele povo cativo. Mas daí Deus levanta o rei Ciro e liberta o povo para que volte a Jerusalém e construa um templo, construa uma casa de oração, construa lá um tabernáculo de adoração a Deus. Porque ele era um homem temente a Deus, ele houve um despertamento de Deus na vida dele. Então ele veio a entender que há um só Deus em toda a terra. Glórias a Deus. Mais abaixo diz assim: o Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário. Que riquezas que são essas? Que riquezas que Deus ganhou para mim e para você lá na cruz do Calvário? Direito à salvação. Para quem não sabe muito, para quem não entende aí, no reino espiritual, a moeda que vale é sangue. E assim foi lá derramado no Calvário o sangue carmesim, o sangue de Jesus Cristo, ao qual pagou um preço bem alto por mim e por você. Então foi essas riquezas que nós adquirimos ao Senhor se entregar lá no Calvário. Houve o derramamento de sangue. Então, automaticamente ele comprou a toda a humanidade. Só que ele deixa para que nós venhamos a escolher. Ele permite que nós venhamos a escolher de qual lado que nós queremos ficar. Amém? Mais abaixo um pouquinho diz assim: o batismo no Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida com Cristo. Que bênção, né? É o selo. Nós já somos selados. Quando nós aceitamos Jesus, descemos as águas, automaticamente nós já somos batizados com o Espírito Santo. Assim como Jesus foi ali pelo simbolismo, ali de uma pomba que pousa sobre Jesus ali, quando João Batista, batiza ele. Então, automaticamente, quando nós já somos batizados, nós já somos selados com o Espírito Santo, somos marcados. Amém? Os dons espirituais também fazem parte das bênçãos de Jesus, que deseja dar por meio do despertamento. Hoje eu chamo a sua atenção de uma forma carinhosa. A respeito do batismo com o Espírito Santo, dom de línguas, dons de falar em línguas estranhas. É muito interessante quando nós trazemos para os dias de hoje. Você tem visto bastante despertamento nas igrejas? Pessoas tendo contato direto com o Espírito Santo, sendo batizadas em línguas, tendo dons
de interpretações de sonhos, tendo os dons de revelação. O que nós estamos vendo hoje nesses tempos difíceis, tempos de crise, são as pessoas se distanciando desse despertamento. São pessoas que estão se afastando desses despertamentos. E hoje o Senhor nos convida, através dessa lição, a trazer isso como um assunto enfatizado nas nossas aulas, chamando a atenção dos nossos alunos, dos nossos companheiros de igreja, a estarmos atraindo mais a atenção do Espírito Santo, para que venha a haver novos despertamentos no nosso meio, despertando a igreja, né, para estar chamando o povo para estar mais próximos de Deus, atrairmos mais a presença do Espírito Santo, para que isso venha acontecer no nosso meio novamente. Amém? Hoje, nos dias de hoje, é muito difícil. E mesmo assim, quando alguém começa a falar até em mistério, começam a falar em línguas estranhas num culto, há situações que as pessoas acham diferente. As pessoas começam a olhar. Amém? Então nós não podemos perder, não podemos deixar essa chama vir a se esfriar. E é o bem assunto que nós estaremos tratando aqui nesse terceiro subtópico. Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria um ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. Glórias a Deus por isso. Olha que interessante nessa lição. Nós falamos do batismo com o Espírito Santo, nós falamos dos dons espirituais, mas agora também Deus renova a fé dos abatidos. Deus está convidando a toda a igreja, mesmo num período difícil, um período difícil que nós estamos enfrentando, um período de crise, a vermos esse despertamento espiritual. Mas de que forma? Através da oração, mantendo a chama do Espírito Santo acesa em nós. Porque o despertamento um dia já aconteceu comigo, com você, através da oração, através das intercessões. E nós temos que ter ciência disso, que esse despertamento só é mantido em nossas vidas quando nós temos uma vida contínua. Jejum e oração, oração e jejum, jejum e oração, oração e jejum. Para que venhamos a ter contato direto com o Espírito Santo. Glórias a Deus. Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas sim que continue aceso, hoje como no dia do Pentecoste. Glórias a Deus. No nosso quarto e último tópico diz assim: o despertamento torna os homens obedientes à palavra de Deus. Não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas. Ele quis dizer aqui que o culto foi trazido de uma forma natural, uma forma pura, né? Aqui é que diz assim, que o culto foi estabelecido em Jerusalém. Foi exatamente aquele da lei que Deus determinava, o seu primeiro subtópico. Então ele traz aqui, dizendo que o culto não foi mais aquele culto pagão, foi um culto de adoração a Deus. Tanto é que diz assim que não foi uma mistura de doutrina, mas sim mediante a lei que Deus tinha estabelecido, desde lá de Moisés, depois passou para Josué, e agora está trazendo à tona de novo para o povo de Israel. Segundo subtópico, o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus.
Paulo escreve: para quem? Para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. 1 de Coríntios, capítulo 4, versículo 6. O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. Salmos 119, versículo 112. Esta forma de proceder, esta atitude do crente, é uma das bases para a comunhão um com os outros. Companheiro sou de todos os que temem e dos que guardam os seus preceitos. Salmo 119, versículo 63. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os seus preceitos, o que guardam as suas leis, aqueles que o temem, aqueles que o amam. Amém? Isso daqui é o próprio Deus falando com o salmista. Companheiro sou de todos que o temem e dos que guardam os teus preceitos, que guardam as minhas leis. Amém? Eu gostaria aí agora, estar convidando a você a estar nos ajudando no nosso canal, curtindo o nosso vídeo, compartilhando, deixando aí sua opinião aí embaixo. Todos os comentários serão respondidos. Nos ajude o nosso canal crescer. E compartilhando também nas suas redes sociais. E deixando aí aquele like para fortalecer-nos, nos ajudar a ganhar corpo, esse canal ganhar corpo. E nós trazemos mais comentários, mais estudos bíblicos no nosso canal. Amém? Eu agradeço a todos, fiquem com a paz do Senhor Jesus. Até a próxima lição, que a nossa próxima lição vai ser o despertamento renova o altar. Amém? Convido a você a estar comigo nessa próxima videoaula. Se você gostou, como forma de gratidão, aí já deixa aquele like para nos ajudar. Agradeço por você ter ficado até o final dessa aula, estar aí assistindo junto conosco. Deus abençoe a sua vida. Fiquem com Deus e nos sigam nas nossas redes sociais. Vai ter os links aí embaixo no comentário. Nos acompanhe aí nas nossas páginas do Facebook, no nosso Instagram. E eu vou estar aí deixando aí também o número do meu WhatsApp, para você estar entrando em contato com o Espaço EBD. E a gente vai estar respondendo aí todas as perguntas, aí, os comentários. Amém? Fiquem com Deus. Até a próxima, se assim Deus permitir. Deus abençoe.